Olá, sou o pastor Gary Haynes, aqui no Movimento dos Discípulos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a seguinte pergunta: por que muitos estão desanimados nas coisas espirituais? Fique comigo que vai te ajudar e te abençoar. Por que muitos estão desanimados na vida espiritual? Eis a questão. E é uma verdade. Eu comecei a ver a minha própria vida desanimando nas coisas espirituais, sendo muito sincero. Eu sei que pastor tinha que ter a capa do super-homem, né? Homem de aço, tudo perfeito, mas eu confesso que numa altura do campeonato, umas semanas para trás, eu comecei a me sentir desanimado, meio assim, com pouca expectativa, vamos dizer, né? Meio chateado com o jeito que as coisas estão indo, e eu vi que estava afetando minha vida espiritual também. E algumas pessoas que vêm me abrir o coração falam: poxa, eu estou me sentindo meio desanimado. Eu vejo muita gente afastando e esfriando nas coisas espirituais. Por que isso tem acontecido e o que nós podemos fazer para virar isso? Vou ler uma passagem do livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então vamos lá. Primeiro ele fala sobre apegar-se com firmeza à esperança que professamos. Pegar na esperança. Você sabe que existe um grande mal-entendido com esse negócio da gente falar sobre esperança hoje em dia? Que engraçado. O nosso jeito, no dia a dia, no cotidiano, de usar o termo esperança, é basicamente a ideia de, tipo assim, o cara comprou uma ticket da loteria, não sei como chama, porque eu nunca na minha vida comprei, mas aquele cupom, ticket que você compra para a loteria, ele comprou, eu falei: eu comprei, me diz essa sorte para eu ganhar. Você fala assim: eu espero que você ganhe. Então, esse espero que você ganhe é tipo, você tem uma chance em 5 milhões ou 100 milhões de ganhar, mas eu espero que você consiga. Quer dizer, a expectativa é que você não vai ganhar. Então é meio que aquela coisa de pensar, não vai acontecer, mas quem sabe poderia. Né? Essa é a nossa ideia sobre esperança. O seu amigo te fala que ele está para fazer um concurso para ele virar um funcionário público. Você sabe que tem, 3.000 pessoas para uma vaga. Aí o que você fala? Eu espero que você passe. Na realidade, você pensa assim: é uma chance em 3.000, mas espero. A esperança é o último que morre. Lembra desse ditado? A esperança é o último que morre. Tipo, não vai acontecer, mas ainda fico dizendo que eu espero. É que esperança, do jeito que nós usamos, é a expectativa que não tem chance de acontecer alguma coisa. No Novo Testamento, eles falam bastante sobre esperança. E o conceito de esperança no Novo Testamento é radicalmente diferente do conceito atual do termo e a palavra esperança. Para eles, esperança era uma expectativa dirigida pela fé. Sua esperança era baseada em fé e promessas de Deus. Então, uma expectativa que Deus ia fazer coisas boas a seu favor. Uma expectativa de coisas boas que estavam vindo. Essa era esperança. O livro de Hebreus até define, um pouco sobre esperança e fé. E esperança é viver uma vida com uma expectativa de coisas boas vindo. O problema de a gente desanimar é porque perdemos a expectativa de coisas boas. E agora a sua expectativa é que as coisas não vão ser boas. As coisas vão de mal para pior. Essa é a expectativa que traz o desânimo. Então, primeiro passo para não cair no desânimo espiritual, que é exatamente o tópico da passagem que eu li, é sobre como não cair em desânimo espiritual. Porque no versículo 25 fala assim, que a gente procura encorajar uns aos outros. A gente tem que procurar encorajar. Então, o tópico aqui é como fazer um ao outro ficar encorajado. O
que é o contrário do desanimado. Se eu estou encorajado, eu não estou desanimado. Então ele abre esse assunto falando: o primeiro passo é você tem que apegar-se na esperança, na expectativa de coisas boas. Fala: mas minha mente só está cheia de coisas ruins. Por quê? Preste atenção. Onde você está olhando? Você está olhando um monte de seriados na TV que são pesados e tem uma expectativa e uma visão de vida ruim? Você está vendo noticiário que vende uma mentira hoje em dia mais do que nunca? Vende pânico, vende medo, vende expectativa ruim de vida? Você está olhando aonde? Ou você está olhando mais a palavra de Deus? Conversando com irmãos na fé que estão te encorajando nas coisas de Deus para você continuar gerando expectativa, gerando fé e esperando coisas boas. Eu falei que eu passei um tempo desanimado, como eu venci? Comecei a orar, comecei a quebrar aquilo, comecei a falar: cala a boca, diabo, você está colocando na minha mente que tudo vai dar errado, você é mentiroso, né? Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar a sua bênção, Deus vai estar comigo, Ele vai me dar a sua vitória. E eu falei: você é um mentiroso e Deus, Ele promete coisas boas para mim. E eu quebrei a mentira de Satanás e abracei a palavra, abracei a oração e comunhão com Deus, e eu voltei a estimular minha fé e voltei até esperança e expectativa de coisas boas. Sabe o resultado? Um monte de coisas boas começaram a acontecer. Um monte de coisas boas. Mas porque antes eu decidi, não vou cair nesse desânimo. Então, número 1 é, você tem que abraçar um estilo de vida de esperança, de ter expectativa que as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Que apesar de circunstâncias podem estar ruins, mas as coisas com Deus ainda estão boas. No meio à adversidade, eu ainda posso ser vitorioso. No meio à dificuldade, você ainda pode ser mais do que um vencedor. Isso é agarrar e abraçar esperança. Então, o primeiro passo, abraça uma vida de esperança. Segundo, aqui está dizendo o seguinte, consideremos uns aos outros para incentivar uma a outra, amor, boas obras, e depois fala a encorajarmos uns aos outros. Então, nós temos que incentivar um ao outro. Só que quando você está desegrejado e longe da família de Deus, você começa a andar de novo, né? Além de influências que estão na sua cabeça te jogando para baixo, pessoas vendendo pânico, medo e morte, né? Você começa também, às vezes, a andar com pessoas que não estão te incentivando, estão, na realidade, te sugando para baixo. Eles abraçaram uma visão negativa e pessimista e estão vendendo para você uma visão negativa e pessimista. Quando começou a pandemia, uns meses atrás, uma pessoa que eu conheço postou num grupo que eu participo de alguns líderes falando: vai morrer muita gente, vai morrer, preparam-se, porque vai vir morte adoidado no Brasil. Só no Brasil vai morrer, em média, projetado 1 milhão de pessoas e vai ser muito ruim e tal. E a mensagem dele era apenas isso. Eu chamei a atenção dele naquele grupo. Falei: para com isso, você está vendendo pânico e medo, né? E usando números que nem acredito que são reais. Né? Para com isso, isso não é o caminho de uma pessoa de Deus, esse é o caminho de uma pessoa carnal, né? No mínimo, ou que nem é de Deus. Então não é por aí, meu amigo, né? Para com esse negócio. Então quando você anda com gente que, em vez de te incentivar, te encorajar, incentivar para coisas boas, te puxa para pessimismo, vai acontecer o que na sua vida? Pessimismo. Mas tem um elo de profunda importância aqui no meio dessa passagem toda, né? Fala de esperança, fala de incentivar um ao outro, mas diz o seguinte: não deixemos de congregar ou reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguém. Não deixa de reunir ou congregar como igreja. O termo igreja não é prédio. O termo igreja, quando Jesus pega para começar a usar para falar do seu povo, ele pega um termo que já era usado para falar dos cidadãos de uma cidade e os mesmos cidadãos da cidade eram o exército da cidade. E o termo igreja é quando os cidadãos que também são o exército da cidade, mesmo a pessoa que é um cidadão também é o soldado que defende a cidade, e quando eles reuniam para tratar de assuntos, a reunião chamava igreja, a eclésia, essa reunião dos cidadãos. Um monte de vezes no Novo Testamento fala que nós somos cidadãos do céu.
tá? Nós fazemos parte de um reino dos céus, reino de Deus e o cidadão do céu. Aí ele fala sobre a igreja, né? Não deixar de reunir como igreja, não deixe de reunir como os cidadãos do céu, os soldados de Jesus, não deixe de reunir. Sabe o que eu tenho que confessar para vocês? Eu tento ser um bom cidadão, a Bíblia ensina isso. Mas tem uma linha tênue entre ser um bom cidadão e a hora que devemos ter desobediência civil, tá? Você fala, para pastor, tá falando, pregando coisa errada? Não, tô nada. Volta a ler o livro de Atos. Enquanto o governante mandasse em coisas, mesmo se eles não gostassem, mas que eram da vida normal, secular, cotidiana deles, eles obedeciam. Se o governante mandasse fazer algo que interferisse com sua vida com Deus, eles desobedeciam. Tá? O governante fala assim, para de reunir em nome de Jesus. Né? Os líderes dos judeus mandaram assim, para de reunir em nome de Jesus. O que os apóstolos, eles põem na prisão, soltam eles, falando, para de reunir e pregar e trabalhar em nome de Jesus. O que eles fazem? Desobedecem, vão direto à praça pública e começam a pregar Jesus de novo. Para de reunir ou nós vamos te matar, diz o Império Romano. O que eles fazem? Eles param de reunir publicamente, vão escondido e reúnem nas casas. Então, assim, veio a pandemia uns meses atrás, aí não pode encontrar, não pode reunir. Ok, senão você transmite doença, não sei o quê. Aí tentamos ser conscientes, não vamos reunir então. Aí nós paramos de reunir nas casas, paramos de reunir o culto. E o que acontece com as pessoas? Assim, nós trabalhamos para manter um contato virtual, digital, né, à distância, mas eu vi as pessoas desanimando, porque encontrar como igreja é de extrema importância. Então agora você se encontra desanimado espiritualmente, quer saber o antídoto do desânimo? Abrace com tudo as coisas de Deus e volta a reunir como pode, como igreja. E olha, eu não sei se um dia eles viessem falar, não pode reunir de novo, se eu não ia no mínimo manter todo mundo reunido nas casas e desobedecer aquela ordem. Porque eu vejo que tem uma coisa satânica nisso. Né? Eles deixavam você ir no supermercado, né? Eles deixavam você ir na padaria, eles deixavam você ir ter contato com outras pessoas de vários tipos, mas igreja não. Reunir para falar das coisas de Deus, não. Você tem lugares que eles foram abrindo e deixaram abrir quase tudo, exceto igreja. E me explica isso, se não é uma batalha espiritual. Então, eu vou te ser bem sincero, se viesse uma ordem de novo, não pode reunir, eu acho que eu ia fazer igual a igreja perseguida, falar, vocês podem mandar, mas nós vamos obedecer apenas quando se trata de não nos impor, quebrar nosso relacionamento com Deus. E reunir com a igreja, a Bíblia aqui não diz, né? Deixe de congregar quando mandam. Ele diz, não deixe de congregar, não deixe de reunir com a igreja. E ponto. Não posso reunir com 1000 pessoas num cultão? Ok. Mas quem disse que não podemos reunir alguns na casa aqui, a casa ali e espalhar? Então, um dos segredos de você resgatar a tua vida espiritual é volta a reunir já, do jeito que der. Na minha cidade ainda não está podendo. Beleza, junta uns irmãos e vai reunir, vai na célula, reunir ao vivo, vai a algum lugar, na casa de alguém e busca a Deus como igreja, como o corpo de Cristo reunindo, encorajando uma a outra. Porque esse negócio da gente reunir como igreja é fundamental para você ser animado, estar encorajado, vencer, né? Estar sendo incentivado às coisas que Deus quer e a alimentar esperança e expectativa na tua vida. Eu já vi vários tipos de vídeos de leões atacando búfalo do cabo na África. Semana passada eu vi um outro vídeo sobre isso, né? Já vi vários, não só um não, porque tem um monte desses. E eu vi um búfalo onde uma leoa pegou o búfalo que estava sozinho, pegou na garganta e cortou a respiração. Eles têm um couro duro, forte, então o leão não consegue, como num ser humano, simplesmente matar imediatamente. Então estava lá basicamente sufocando o búfalo caiu de lado e a leoa ali. O que acontece? A manada de búfalo, acho que é manada de búfalo, se não me engano, se não depois você escreve ali e me corrige que eu vou aprender com você. Mas se a manada de búfalo está ali, aí eles viram que estava caído um com uma leoa. Aí eles começam a voltar e ficar em volta. E eles começam a juntar. E quando a leoa viu que ela está quase
sendo ficado assim totalmente ilhada num círculo de búfalos, ela solta e sai correndo. E um búfalo corre atrás dela e dá uma chifrada e joga ela no ar e ela bate e depois sai mancando para lá. Então, um búfalo contra um leão, o leão ganha. Mas vários búfalos contra um leão, búfalos ganham. Igreja é isso, meu amigo. Você fica ilhado sozinho, você cai. Né? O diabo vem, demônios vêm, começam a falar na tua cabeça, começa a atacar de todo lado, daqui a pouco ilhado e desanimado e perdido, você cai. Mas nós juntos, meu amigo, como a igreja gloriosa do Senhor, uma incentivando o outro, encorajando o outro, estimulando o outro, encorajando o outro a fé, encorajando o outro a esperança, juntos a gente não cai. Nós somos igual aquele tanto de búfalo que taca o leão, né, o inimigo falso a correr da nossa frente. Então aí, segredos bíblicos para você vencer o desânimo, né? Volta a abraçar uma vida de expectativas boas, de esperança, de promessas de Deus. Vamos estar juntos incentivando e encorajando um ao outro e vamos reunir como igreja. Eu te falo que nunca mais, o resto da minha vida, se eu tiver opção, eu vou acatar uma ordem que para totalmente de reunir com a igreja. Pode me colocar na prisão se quiser, mas eu não acato de novo uma ordem dessa, tá? Eu estou arrependido de ter acatado ao ponto que eu acatei. Talvez a gente falasse, tá, para a reunião pública maior, mas eu errei muito, e eu tenho reconhecido isso, em deixar até fechado até o encontro nas casas. Falasse, não, encontra 30 irmãos numa casa, mas 5, 6, 7, tivesse que fazer de novo, eu não tinha cortado não, porque eu vi que não foi coisa boa, e numa próxima eu não vou cortar não, diante de Deus. Eu vou preso antes de aceitar um negócio dessa. Reunir como igreja, nunca mais eu deixo. A igreja é perseguida, ordem pública, para ou nós vamos te matar, e eles escondido ainda encontravam nas casas. Quando não estavam debaixo de ordem pública, eles reuniam publicamente e nas casas. Quando tinham perseguição, mesmo assim, mesmo a risco de vida, reuniam nas casas. Tem lugares no mundo hoje que o cara arrisca a vida para reunir com uma igreja e ele encontra, e não deixa. China está perseguindo mais do que nunca de novo. Oriente Médio, Irã está tendo um grande mover de Deus, convertendo centenas de milhares de pessoas por ano num país que oprime para valer a pregação do Evangelho. Como é que eles estão fazendo? A risco de vida e prisão e morte, eles estão indo congregar como igreja nas casas. Então eu não volto a acatar uma ordem que diz que eu não posso reunir de forma nenhuma, não importa o motivo. Igreja tem que ser igreja, tem que reunir, tem que incentivar uma outra, tem que encorajar uma outra. Mas assim, se você desanimou, declara agora para Satanás, eu não aceito mais o desânimo, eu vou voltar a viver uma vida de esperança, expectativa e fé, e eu vou reunir com os irmãos e um incentivar o outro para ser forte e encorajado no Senhor. Deus te abençoe, ajuda a gente com esse trabalho, divulgando, curte o vídeo, isso ajuda nos algoritmos aqui, né, do YouTube, isso faz ser exposto para mais gente. Inscreve se você não inscreveu, aperta o sininho que tem também, porque isso vai te sempre avisar de vídeos novos. Vai no nosso portal, ajuda a gente se você quiser com contribuição, se você quiser, temos material também que vai te abençoar, tá tudo aqui, os endereços. Um grande abraço, até a próxima.